A galera usa o marketing digital só como meio de divulgação. Só que ele pode ser o meio onde você já vai nutrindo o cara, já vai se diferenciando, já vai mostrando a autoridade da sua empresa. O marketing digital eu acho muito importante, o impacto é exatamente isso. Eu colocar o cara certo no momento certo, na posição certa, para que vendas possa fazer o trabalho dele. Mas o que vocês acham que a inteligência artificial daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai impactar positivamente? Ela vai impactar negativamente? Quem não usar hoje o que está disponível e conectar isso da melhor forma possível, tá fora do mercado. Eu vejo a inteligência artificial nos próximos anos como potencializador da galera. E aí, outro ponto que eu acho, o cara que não souber mexer com isso, tá fora do game. Exato. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio Além do Crédito. E hoje nós vamos falar de um assunto incrível, com 2 pessoas expert nesse assunto incrível, que é sobre marketing digital e vendas também. Então, eu trouxe 2 pessoas aqui, expert, tá aqui na TED já faz um tempinho. É o Rafael Aiello, ele aqui é head comercial aqui da parte de vendas. Também tem o nosso CMO, o Christian. Vou pedir para eles falarem um pouco, se apresentarem aqui. A gente vai falar um pouquinho do marketing de vendas ali. Acho que é uma oportunidade incrível para o banker que está na ponta entender como é esse modelo de negócio, onde investir tempo, qual é o melhor lead. Então, acho que é um assunto bem, assim, importante para cada um. Então, vou precisar, Rafa, se você se apresente aí, fale um pouquinho de você, da sua jornada. Eu sei que o Rafa, a gente estava falando aqui antes de começar a jornada aqui dos primórdios, como a gente fazia o treinamento. O Rafa tá aí faz um tempinho, a gente já fazia os treinamentos ali na plataforma. O Cris chegou, já tem um tempinho aqui já, né, Há uns Cris? meses aí que vai fazer. Em breve 1 ano aí, mas 6 meses mais ou menos. Loucura, né? Ah, parece 2 anos, mas faz parte. 6 meses Uma aqui semana, é multiplicado por 3, Uma 5. semana é 3 meses de aprendizado. É Mas vamos lá. isso. Vamos lá, Rafa, se apresente aí para todo mundo. Não, legal. Obrigado, Valerie, pela oportunidade. Cris, pessoal que está nos acompanhando aí. De fato, desde o começo aqui, teve uma primeira leva de 5 pessoas. Eu sempre gosto de falar isso para valorizar tudo que foi construído até aqui. E logo na sequência, quando foi apresentado o projeto TED, que hoje é uma realidade, né, e com as nossas marcas N, que já são muitas, aí o pessoal já está conhecendo. Então, eu estava ali nessa pegada. Então, hoje, como head comercial, trabalho muito próximo com o Cris, obviamente, para a gente construir essa sinergia, porque vendas e marketing caminham muito junto, né? Muito mesmo. Então, a gente está nessa frente aí já há alguns meses aprendendo bastante com o Cris, colocando um pouco também. A experiência já de mercado, mais de 20 anos na área comercial. Passei por bancos, como muitos dos nossos, ou a grande maioria dos nossos bankers, né? Também tive experiência com adquirência, com benefícios corporativos, enfim. A ideia aqui, né, é trazer um pouquinho de toda essa experiência e vivência que a gente teve, agora linkado com o marketing, como que a gente trabalha com todos esses leads ali para gerar, de fato, oportunidade de negócio. Mas, aqui, resumidamente, é isso. E aqui é legal que, assim, quando o Rafa iniciou conosco, a gente trabalhava muito com a maquininha, né? Exato. A gente tinha a própria maquininha, a TEDPay. E aí, foi... como a gente muda de setor. A trajetória, A né? trajetória. Iniciou com uma coisa, depois foi para outra. E é muito legal essas mudanças, assim. Você já passou por cada área aqui da TED, e agora você está na área comercial, na área de vendas. Mas nunca perdeu isso, Sim, né? sim, Porque você sim, estava sim. na TEDPay, a TEDPay era vendas, maquininha, era um mercado que cresce, não tanto hoje, né? Hoje mudou muito a forma de meios de pagamento. Hoje tem online, link de pagamento. Então, Sim, mudou sim. muito. Mas foi um desafio no E começo, competindo com os grandes, né? A gente estava competindo com Stone, Cielo, Rede, GetNet, enfim, com marcas já consolidadas, né? Então, a gente tinha um trabalho todo diferenciado. E aí vai ser a primeira pergunta, mas antes eu vou Vamos lá. já perguntar. Boa. Estamos em casa agora, né? Podcast em casa. Acho que é importante a gente estar aqui todo mundo Isso é junto. bem legal. Primeiro agradecer a Valerie, né? Agradecer o Rafa aqui Valeu. pela participação no podcast. Eu sou o Christian, igual a Valerie apresentou, CMO aqui da TED. Assumi esse desafio aqui com Essa você. responsa. Não só eu, né? Mas junto todo um time aí para poder construir todas essas marcas que o Rafa falou, né? Então a TED... E é legal estar aqui com vocês porque são pessoas que praticamente fundaram aí a TED, né? Então estão desde o início.
Então, eu sempre gosto de falar, quando a gente assume um desafio novo, a gente tá entrando num time, é legal você saber quem são as peças que... Sim. É legal você entender quem que tá desde o início, quem que... os percalços que passaram, é legal essas histórias, né? Pra chegar ao que tá, ao que é hoje. Então, pô, tenho aí uma trajetória de 10 anos com marketing digital, desde a agência que eu já tive, a empresa de tecnologia. Legal. Agora assumi aqui como CMO e tô pra contribuir. Também, igual o Rafa comentou, sou um par ali de trabalho total com ele. Cara, é dia a dia, enchendo o saco do Rafa. E Aquela, vice-versa. a nossa briga que a gente fala de entre marketing e vendas, que a gente vai Sim, discutir sim. um pouquinho aqui, vai ter algumas Gente, não é uma briga Não, é isso que eu ia falar. assim, né? É uma briga boa. É Mas que a- tem que estar os dois unido. buscando, buscando o mesmo objetivo, mas aí cada um apontando. E normalmente, né? a gente obviamente vai falar sobre isso, mas a briga de marketing e vendas normalmente nas empresas é pro lado ruim. Mas aqui Sim. eu acho que eu e o Rafa conseguimos... Uma construção Tipo positiva. construir né? isso assim, de uma cadê maneira meu positiva. lead? Você não entregou o lead. Um fica jogando no colo do investi. outro. E no final, gente, é um no colo do outro, cada um tem sua responsabilidade, mas o objetivo é igual o Rafa falou, é o mesmo. É o Então, mesmo. eu acho que é importante a gente bater um papo sobre isso. É igual que eu tava conversando com o Rafa, espero contribuir bastante. Aqui a gente tá... Hoje a TED em si, a gente fala muito sobre como a gente vende para o banker, que é o cara que tá Sim. assistindo aqui a gente. Sim. Então, mas eu quero contribuir um pouquinho com as nossas premissas, como a gente faz as coisas para que vocês consigam vender crédito para os clientes de vocês. Então, acho que obrigado pela oportunidade e vamos embora. Vamos E o embora. papo hoje aí vai ser bem legal. Nada do que a gente não faça no dia a dia É. aí e contribuir um pouquinho com a galera. Vamos lá. Exatamente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que acho que é super importante. A gente fala muito do marketing digital, né? E a gente sabe que a gente tem muita competitividade hoje. Hoje tem muita fintech, banco digital, hoje tem bancos tradicionais. E aí eu queria entender o ponto de vista de vocês. Como que eu realmente me coloco nas redes sociais? Como o marketing digital agrega hoje num cenário totalmente competitivo, né? E para atingir o público que é o crédito. Porque quando a gente fala de um público onde a gente tem ali, quando a gente fala de Bank, a gente tem ali bancários, Sim. onde a gente tem que atingir esse público de bancários quando a gente oferta a nossa plataforma. E a gente também tem ali para o B2C, para o cliente em si. E eu queria entender o ponto de vista de vocês no marketing digital. Como eu posso agregar o marketing digital num cenário totalmente competitivo que é o crédito? E eu queria que vocês dessem uma opinião de vocês, porque a gente sabe que o banker ali na ponta quer investir no marketing digital, mas a gente sabe que também é um cenário competitivo. Quais são as estratégias? O que é importante o banker saber ali na ponta, onde investir no marketing digital num cenário no mercado financeiro que é extremamente competitivo? Tá. Vou contribuir um pouco, Rafa, depois se você Claro. quiser comentar. O que eu enxergo, assim, de marketing digital, tá, Valerie? Marketing digital é um meio, na minha visão. Então, TV era um meio, jornal era um meio. Então, vamos todo mundo partir do mesmo ponto aqui, que o marketing digital é só mais um meio. Então, todas as vezes que eu fui olhar para marketing digital, desde lá de quando eu fundei a agência, eu enxergava como um meio. Talvez não da mesma forma que eu enxergo hoje, mas Sim. eu sabia que ele era só um meio de eu conseguir gerar mais vendas, eu conseguir gerar mais lead, de eu ter um objetivo. O grande ponto do marketing digital que eu gosto é que ele é... Aí trazendo um pouco do que eu vivi, é que você consegue tangibilizar muita coisa. Então, você tangibiliza resultado. Às vezes você vai fazer um evento, você não consegue tangibilizar tanto o resultado ali. Claro que hoje tem muitos meios de você fazer isso. Mas, normalmente, até os meios de você conseguir mensurar um evento são meios digitais. Então, quem cadastrou numa página para ir no evento, aí você acaba conseguindo mensurar um resultado que aquele evento trouxe. Mas o marketing digital, acho que a premissa básica, assim, ele proporciona uma forma de você mensurar o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Acho que só pra gente sair do mesmo ponto de partida aqui. O segundo ponto que eu enxergo, que você falou, é sobre a competitividade. Então, como qualquer meio, começa pequeno, né? Começou um negócio menor e depois começa... esse item começa a crescer, esse movimento começa a crescer. Então, hoje tá cada vez mais caro você anunciar, porque você está competindo com mais empresas, pequenos negócios que estão ali. Mas uma coisa que para mim não muda, na minha visão, assim, é você entender, óbvio, quem é o público que você está anunciando, qual é a dor daquele público, Claro. o que ele tem de dificuldades ou desafio. Mas não só isso, acho que agora é uma fase onde a gente vai para o porquê.
ou qual momento ele tá. Acho que é você conseguir fazer marketing em si, entendendo em qual momento e qual jornada ele tá, aquele cliente. Então, por mais que você vê muita gente vê uma competição muito grande, igual a Valerie falou, mas muito mais do mesmo. Então, você vai você quer um banker ou você quer um escritório de investimento que seja, cara, não é só pegar um layout e divulgar. Um padrãozinho de layout, faço financiamento imobiliário. Ou faço venda de crédito de veículo com garantia. Tudo bem, isso daí é uma commodity de crédito, todo mundo tem, mas quem é teu cliente, qual momento de fase ele tá? Eu tava falando disso com o Rafa, acho que foi hoje mesmo que a gente tava conversando, mas um pouquinho antes veio de um entrar banker aqui na TED visitar, porque a gente às vezes traz algum cliente aqui para poder bater um papo, entender como que tá a experiência dele com a plataforma. E na conversa com esse banker, a gente percebeu ali que ele era um cara muito de atendimento. Ele estava sempre próximo ao cliente dele. E aí, cara, ele tem o marketing dele, eu tava conversando um pouco com ele sobre isso, ele faz umas divulgações, etc. Mas um cliente dele lá que tava querendo comprar um veículo, acho que até uma Porsche e tal, um veículo, queria fazer um financiamento. Cara, ele tinha que estar à disposição naquele momento. Sim. Porque... E ele pegou todas as jornadas desse cara. O marketing dele lá captou esse lead, ele comentou por cima, mas ele foi fazendo um relacionamento, demorou acho que 60 dias para sair, ele conseguiu vender o crédito. E aí, todo esse processo, legal, o marketing atraiu, mas, de fato, ele só conseguiu fechar porque o cara estava no momento da compra. Eu acho que a próxima fase de marketing digital, na minha visão, é esse. Qual o momento da compra que a gente vai estar... qual o momento da compra para eu conseguir atrair esse cara? E aí, a gente, daqui a pouco, pode ir um pouquinho... mais a fundo em como eu capto esse cara no momento da compra, né? Qual é o anúncio que eu vou fazer para esse cara? Qual é o tipo de propaganda que eu vou fazer para esse cara? Então, eu acho que da minha visão inicial aqui, para a gente começar o papo, existe sim uma competitividade, é um mercado, mas acho que é uma fase agora da gente ir muito para... Como fazer, né? O como fazer, ok, mas eu acho que agora é uma fase da gente ir muito pro... Qual o momento que tá o cliente para eu conseguir pegar ele nesse momento certo? Eu tá impactando ele com anúncios, pequenas coisas ao decorrer da jornada... Sim. Mas tem um momento certo que eu vou captar ele para poder vender. Então, eu acho que pouca gente está olhando para isso em si. Isso a gente acaba pegando muito aqui no comercial. Existem leads que já estão preparados para contratar a TED e tem leads que não estão preparados para contratar a TED. Mas isso não muda o perfil dele. Esse é o cara da TED. Pô, esse cara tem um fit para contratar a nossa plataforma, um exemplo. Mas como eu trabalho para captar esse cara mais aquecido? Como eu faço para aquecer esse cara? Então, acho que é muito... a próxima onda, assim, para você se diferenciar um pouquinho é nessa linha, na minha visão. Você conseguir nutrir esse cara, educar esse cara, aquecer esse cara para que ele chegue mais pronto para equipe comercial. Porque tá todo mundo fazendo mais do mesmo. Sim. E aquilo, né? Cada empresa... Cada um tem um modelo de negócio. Então, às vezes, para um banker tá funcionando, vamos supor, um tráfego... Vamos supor, na rede social, um post, sim, algo do tipo. Para outros, não. Para outros, funciona de outra forma. Então, cada caso é um caso, né? E acho que vai de encontro com o que você falou. Tem que entender o perfil que o cliente está naquela empresa, o tipo de campanha, o tipo de marketing que você quer colocar dentro do seu ecossistema. Acho que vai muito disso também. E aí, Rafa? Não, e aí, complementando, né, o que o Cris falou e aí trazendo para o lado de vendas, é de fundamental importância o marketing digital, porque claro que existem outros canais de venda e a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Mas são canais que você começa muito frio até esquentar o lead. O marketing digital, ele já traz esse cara para vendas já preparado, aquecido, ele já entende um pouco da empresa, ele já entende um pouco do que, no caso, para os nossos bankers, da oferta de crédito, se é um consórcio, se é um financiamento de veículos, se é um financiamento imobiliário, e aí você já consegue fazer abordagens muito mais consultivas e focadas para aquele perfil. Então, você não fala do todo para depois descobrir, né? Se eu já recebo um lead que ele quer, por exemplo, um financiamento imobiliário, eu não vou falar de capital de giro com ele, por exemplo. Então, eu já estou buscando, né, aquele que tem mais fit até com o meu produto, com o meu perfil, e eu consigo desenvolver. Então, eu falo com pessoas certas, que têm o fit ali com o meu produto, e eu consigo aumentar ou potencializar as minhas chances de conversão.
Porque se a gente... Vamos fazer um exercício muito lá atrás, como que vendas existia? Existia com uma lista telefônica na mão, você abria, prospectando, ligando, totalmente aleatório. Uhum. Poderia entrar ali e Às acertar... vezes você não sabe nem se Exato. aquele lead ali tem de fato... Tem de fato a necessidade, necessidade, a dor, a exato. vontade, que é o que o Cris falou, se ele está no momento de compra ou não. Às vezes ele pode estar no momento de curiosidade. E aí, como que eu filtro isso? E o filtro, essa peneira vem através. Por isso que eu acho que é um impacto muito positivo, né, do marketing digital nesse sentido. Porque eu já tenho e recebo leads onde aumenta a minha probabilidade com o pitch certo, com a conversa. A gente pode falar depois e vamos falar, né, de spin selling, de outras formas de poder rodar e tracionar esse cliente para dentro, né, de boletar essa operação. Mas um cara muito mais próximo do meu produto do que eu falar com ele do zero e começar a explicar e tentar trazer ele para o jogo, entendeu? Eu acho que a galera faz... que a gente tá falando mais do mesmo ali. Sim. Quando você é específico, você começa a se diferenciar desse mercado competitivo que você tá falando, que é o que o Rafa comentou. A galera usa o marketing digital só como meio de divulgação. Sim. Só que ele pode ser o meio onde você já vai nutrindo o cara, já vai se diferenciando, já vai mostrando a autoridade da sua empresa. Cada vez mais, se a gente for pegar a galera em si, que tá contratando crédito e tal, você tá cada vez mais sendo... o mercado já tá movimentando para querer saber o que eu tô contratando, né? Sim. Então, antigamente, passava muita coisa em branco, assim, pelas pessoas, né? Tipo, preciso do crédito, vou pegar aqui, vambora. Mas, cara, depois de tanto digital, tanta gente falando sobre educação financeira, você tem que entender que o público final, ele tem uma consciência Sim. melhor. Claro que tem muita coisa, eu acho, ainda na minha visão, para galgar ali de educação financeira, principalmente no Brasil, mas a galera tá mais informada na hora de Sim. captar. É isso que eu ia falar, que eu ia contribuir. Então, marketing digital... Pô, como eu saio dessa diferença? Como eu me diferencio desse mais do mesmo? Você entregar, de fato, conhecimento, autoridade e ajudar o teu cliente na jornada. Porque aí, no final, a gente vai para um outro contexto. Que é fidelizar esse cara, que aí depois ele contratar outro tipo de crédito contigo. Sim. Uhum. Que no final, a gente não tá vendendo crédito só por vender. Então, o marketing é o meio, voltando lá, ele é o meio para você fazer essas educação, criação dessa autoridade da sua empresa, você já ir aquecendo o lead para que ele chegue no final, você pegue ele no momento de compra. Exato. Então, é claro, um financiamento de imóvel demora. O cara, às vezes, não vai comprar a casa, ele tá numa fase ainda de... Um financiamento de imóvel, ele tá numa fase ainda de escolher o imóvel dele. Uhum. Mas se ele tá escolhendo e você já tá ajudando, apoiando ele a escolher, por exemplo, Claro. na hora de contratar o crédito, ele vai contratar contigo. Então, eu tô tentando sair um pouco do óbvio, faça essa estratégia que vai ser atacada, porque não é muito bem assim. É você entender... porque a gente até fala, né? A gente percebe aqui na TED que os bankers que mais performam são os caras que atuam com 2 produtos, né? Uhum. Sim. Então, o cara sempre, no máximo, 2 produtos. Porque o cara começa a se tornar especialista naquilo. A comunicação do marketing dele é sobre aquilo. É isso. A fala dele na conversa é sobre aquilo. Os clientes dele que ele tem relacionamento é sobre aquilo. Então, se ser especialista em algo... que a galera tinha muito... Tem que diversificar, porque senão... Cara, isso vai te diferenciar bastante no E a gente fala do grande no ponto, mercado. na minha visão, que é a personalização, né? Então, nada melhor do que a gente pegar algo que realmente foi feito para nós, né? No sentido dessa personalização. Ah, Rafa, mas você está falando de produto de crédito. Sim, financiamento imobiliário. Várias pessoas vão buscar, precisam. Mas quando você tem esse nível de detalhamento, né, do nosso banker chegando no cliente dele de uma forma personalizada, né? É diferente, chama a atenção e prende o cliente nisso. E aí, trazendo um pouco prática aqui, tá? Sim. Até pra galera, mas como eu faço isso na Na prática? prática. Como eu consigo identificar quem é o perfil do meu cliente que chegou? Cara, o marketing digital proporciona isso muito através de formulário. Sim. Uma coisa muito... Eu tô indo bem no simples, mas faz sentido às vezes. O formulário, ele é um qualificador inicial para você filtrar muita gente. Porque se você colocar um anúncio lá, quem estiver fazendo, vai fazer um anúncio de... crédito imobiliário. Vai vir uma galera... Vai vir, Tipo, totalmente crua e fria. Você coloca formulários onde você entende cargo, idade, coisas que façam sentido para o teu negócio para você fazer um filtro. E aí você já consegue mandar até um e-mail automático para quem Sim. não tem um perfil que você queira atender. Às vezes você só trabalha com alta renda. Você pode já fazer uma eliminação. Então, tem premissas... e além disso, cada dia mais, você entregando... Os algoritmos conseguem, de redes sociais, etc., e anúncios, conseguem te entregar o perfil melhor desse tipo de pessoa que você quer atender. Então, acho que falando um pouquinho como ser específico, como você filtrar, quem você está falando e escolher exatamente o mercado que você vai atuar, você tem mecanismos hoje no digital
Que antes era um pouquinho difícil com uma lista Sim, telefônica. sim. Então, aí você, putz, não sei aqui, eu só tenho o telefone e o nome do cara. Não, e lista telefônica eu fui lá atrás. Aí depois deu um veio o exemplo, Maps, né? né? Você pega lá o Você Google tá Maps. revelando sua idade, hein, Rafa? Mas já aconteceu já. Mas aí depois veio Sim. o Google Maps. Ele falou, não, entra lá no Google Maps. Aí você colocava lá, próximos da minha região. Aí você fala, meu, ainda assim, por mais, um pouquinho mais personalizado, mas ainda tinha um grau de você escoar muito a oportunidade no sentido de não colocar para dentro, mas deixar passar mesmo a oportunidade. E o marketing digital, eu acho muito importante, o impacto é exatamente isso. É eu colocar o cara certo, no momento certo, na posição certa, para que vendas possa fazer o trabalho deles. Entendeu? Por isso que eu falo que De forma mais qualificada. as pessoas acham, ai, mais marketing, mais venda, é uma briga constante. Os dois andam lado a lado. Sim. E se não ter esse alinhamento, sofre o marketing e sofre vendas. Porque ele vai atacar, e é o que você disse, você tá filtrando para entregar o melhor lead para ele atuar na ponta. Então, tem que ter essa conversa, porque o marketing vai muito além disso. Sim. Não é só o posicionamento, não é só aquela arte que você deixa, aquele vídeo, aquele conteúdo. É muito mais que isso. É quanto eu tô investindo, qual é o meu CAC, qual é o meu custo daquele Exato. lead que eu te entrego, qual a conversão. Então, acho que vai muito além disso. E o banker ou a empresa na ponta, ela tem que saber quanto ela tá investindo naquela propaganda, naquele patrocínio, para saber quanto que aquele vendedor vai te trazer de conversão. Então, é muito mais do que isso. Mas vendas e marketing tem que estar sempre alinhado. É isso. Porque um anda lado a lado. Uhum. Então, tem Sim. esse negócio aí. O pessoal, é briga. Não, não é uma briga. É uma briga, eu digo, saudável. Sim. Porque um depende do outro. Porque o marketing tem que entregar, vendas tem que vender. É questão, cadê meus leads? Aí eu tô te mandando lead, mas você não tá vendendo. Mas é isso, é o Exato. lado a lado que... E o que o Cris falou é interessante, né? Porque não é em todo lugar que isso existe de fato. Existe em muitos lugares essa guerra mesmo entre marketing e vendas, de parede, de muro levantado mesmo, e cada um querendo correr atrás do seu. Mas aqui a gente conseguiu fazer com que essa integração fosse mais próxima, sabe? Realmente de, olha, tem o que marketing precisa fazer, melhorar, mas também tem o que vendas precisa fazer e melhorar, e juntos poder alcançar esse objetivo, que aí é bom para os dois. Se atinge o objetivo, é bom para vendas e bom para marketing. Né? Exato. Então esse caminho tem que ser muito bem construído, com os dois lados se ouvindo, que é o que falta hoje, eu acredito, em todas as áreas da vida, né? Uhum. A gente muitas vezes quer falar, mas não quer ouvir. Aí quando um lado ouve o outro, fala, poxa, de fato eu estou gerando lead, mas tem determinadas posições que para vendas a gente pode refinar, acontece o refino. Ou vendas não está fazendo, refina aqui, a gente consegue acelerar e encontrar esse ponto de equilíbrio. Sim. E eu queria trazer uma dúvida, que eu acho que é a maior dúvida de todo banker, né? Da Eubank, acho que do mercado em si. Muitos bankers, eles têm muita vergonha de postar nas redes sociais, colocar no Instagram, falar da empresa. E eu queria saber, vocês falassem um pouquinho do posicionamento. Como que aquele banker que tem vergonha de se posicionar, falar da empresa dele, às vezes trazer um cliente, falar sobre o que ele atingiu naquele cliente, quanto foi efetivo naquele cliente. E eu queria saber quais outros pontos que ele pode atacar? Se ele tem um pouco de vergonha de ser nas redes sociais, no Instagram, de gravar um vídeo, como que ele pode se posicionar no mercado, não só pensando em vídeo, mas como que ele pode, num LinkedIn, falar do cliente, de um resultado que ele teve? Eu queria que você falasse um pouquinho Quer que eu mais. falo primeiro nesse caso? Pode falar, ser? pode falar. Eu tenho uma opinião meio radical disso daí, mano. Pode ser? Mano, isso daí eu tenho Claro, uma opinião meio tranquilo. radical. Cara, assim, ó, na minha visão, se o cara tem vergonha ou medo de vender o negócio dele, já tem um problema muito sério aí já. Então, tipo, claro, pô, não tem um jeito, eu não tenho a destreza que muita gente tem pra falar nas câmeras. Eu entendo tudo isso. E eu também não sou o melhor cara nas câmeras e, enfim, nem é o meu core como pessoa, como profissional. Sim. Mas, cara, se você não defende ou vende a sua ideia, o teu projeto, o teu negócio, você não tem coragem de botar a cara, ninguém vai fazer isso por você. Então, É aquele negócio, ninguém Então- conhece mais o seu negócio do que você mesmo. Exato. Exato. E, tipo, parece meio óbvio, né? Mas aí todo mundo fala, pô, faz sentido. Mas na prática não faz. Não é executado isso.
Que é a mesma coisa que eu ia falar do assunto anterior, é o seguinte, por mais que pareça muito óbvio as coisas que a gente tá conversando aqui, às vezes, tem que subir um anúncio e tal, e aí o cara fala, pô, é mais do mesmo. Mas olha pra dentro de casa e você realmente faz isso? Acho que o arroz com feijão mesmo, a gente fala muito sobre arroz com feijão aqui, né? Então, fazer o arroz com feijão bem feito. E aí, pra mim, o cara colocou, por exemplo, quem é um autônomo, um bancário autônomo, ou quem tem um escritório de investimento, cara, não importa. Tem que vender o teu negócio. Você tem que botar a cara, cada dia mais tá se provando aí que você ter pessoas, donos do negócio à frente, aparecendo, gera uma conexão melhor, atrai pessoas importantes, atrai equipe para você trabalhar contigo, retém seus colaboradores, gera uma autoridade diferente, gera... Pô, grandes marcas aí tá fazendo isso do dono, do próprio CEO, pô, a própria Sim. CIMED que tá Sim. explodindo com isso, mas não vem da CIMED isso, né? Já vem de outros negócios que antigamente era meio que o inverso, né? A empresa tem que ser maior que o dono. Isso. E eu acredito que essa premissa ela ainda continua, mas hoje o dono já vira um canal para a empresa, né? Então, Exato. o próprio CIMED, G4 da vida, tem uns caras lá que aparecem sempre. Então, eu acho que o cara que... Bem radical a opinião no sentido de, não faz nenhum sentido para mim o cara ter vergonha ou ter medo de se expor na rede social. Cara, você acredita de fato no negócio? Eu acho que uma forma de você acreditar naquilo que você tá fazendo é exposição, pô. É você falar sobre aquilo, é você mostrar sobre aquilo. E às vezes pode ser que pareça ridículo, mas você acredita de fato naquilo? Então, minha opinião é meio caótica nesse Se sentido você de exposição. acredita, vai até o fim, né? Claro. Exatamente. Aí, Pode acho que só a finalizar. opinião do que eu acredito Sim. sobre a exposição e o que mais. Depois você só repete ali a pergunta em si, porque eu acho que tinha mais alguns pontos, mas eu peguei só o primeiro gancho da exposição, né? Tipo, pô, de aparecer e tal, pra mim é meio que nessa linha, né? E pra mim passa muito pela construção da autoridade. A gente precisa construir essa autoridade. E ninguém melhor num primeiro momento, né? E até falando, né, do Eubanker, que muitos atuam de forma solo, essa construção de autoridade é da própria pessoa. O que eu quero dizer com isso? Poxa, você vai entrar lá na rede social, especialista em crédito consignado, em crédito, financiamento de veículos, tal, legal. Mas quem que é? Prova social, cadê? Quer dizer, como que eu consigo, de fato, validar toda essa experiência? Porque está competindo no universo de outros tantos milhares de profissionais que também atuam ou no mesmo nicho, ou num nicho parecido. E quando a gente fala de marketing, a gente tem essas zonas cinzentas, assim, né? Onde você não tem um concorrente direto, mas você tem outros players que também fazem o que você faz. Não é exatamente você, mas também faz. E aí pode estar tomando um pedaço do mercado e espaço dessa pessoa. Então, é construção de autoridade, principalmente comercialmente falando. Cara, e assim, volta a falar situações polêmicas. Mano, ninguém tá nem aí, velho. Tipo, do que você tá falando ou gravando. Só quem, de fato, é teu público que vai comprar de você lá. Porque tem um negócio, assim, tipo, mano, ninguém tá nem aí, cara. Tipo, Exato. ninguém vai pagar teu boleto no final. É assim, foca no que você quer construir, executa e coloca a coisa pra rodar, entendeu? gente Acho que é o mais sabe- importante como banker pra essa exposição. Trazendo até Divulgo, como eu faço. um exemplo, a gente fala-se muito, vamos supor, a Virgínia. Uhum. Virgínia. Sim. É uma das maiores blogueiras aqui do país, né? É um case. E a Virgínia começou gravando vídeo, ela sozinha dentro de casa, falando de assuntos aleatórios. Foi muito julgada, né? Depois aí houve um relacionamento com o namorado dela, que é youtuber, tudo. Mas você vê que, assim, se a gente ligar, né, pro que os outros pensam, a gente não sai do papel. A gente fica lá, fica guardado o projeto Eu vejo na muito gaveta. que, às vezes, o banker sabe o que fazer. Até na TED mesmo a gente tem um módulo de marketing lá e no 360, né, na Sim. nossa plataforma, que dá os primeiros passos, na verdade, Uhum. na minha visão ali, porque é só alguns modelos de layout, designer, mas são os primeiros passos de como ele pode fazer uma divulgação. Pô, comecei agora como bancário autônomo. Acabei de sair do banco, por exemplo, e virei um bancário autônomo e vou começar a utilizar a plataforma da TED ali para poder fazer venda de crédito, né? Então, assim, cara, não tenho nada. Putz, preciso dar um passo inicial. A TED tem um módulo lá que vai te apoiar nesse sentido. Mas, legal, você vai subir esses layouts, vai fazer isso acontecer. Mas, cara, é o que a Valerie falou. Não dá pra ser mais do mesmo ali no Sim, começo que a gente tava sim, conversando. sim. Então, o cara aparecer, se expor nesse sentido aí, pra mim não tem nem discussão. O cara, pô, nem ele acredita no que ele tá vendendo, na ideia ali, ou no que ele tá construindo.
Acho que né, na minha cabeça não funciona muito assim, não. Tipo, tem que expor e vambora. Vai ter dificuldade, não sou tão bom em falar. Vai ter tudo Vai isso ter que aí, gravar mas... umas 2, 3 Exato. vezes, Mas, cara, 4, não- 10 talvez. Acho que Normal. ninguém tá nem aí pra isso, assim. Sim. Você tem que fazer a coisa acontecer e já era. Nesse É. sentido. E um ponto que você falou que eu acho que bem bacana é... Hoje em dia, a minha opinião, tá? Hoje, se a empresa não ir pro digital, ela morre. Uhum. Sem dúvida. Hoje eu falo que o marketing é o coração da empresa. E realmente é ela que vai captar leads, ela que vai Mais ou menos. fazer Vendas evento. também... Vamos dizer que vendas é o coração e o marketing são as Isso. artérias ali, entendeu? Tem que... Tá tudo... tem- Ó, Não, você brincadeira. viu, já começou aqui A treta do... a treta do marketing e vendas. Não, Eu vou brincadeira. cortar o Mas é anúncio, eu vou verdade. cortar o Continua. anúncio do Rafa lá, eu vou ver se ele vai continuar Não, pessoal, falando. brincadeira, tá? Mas é isso, é que nem a gente falou eu sou fã do João Adib, eu acho que Sim. ele é um cara, assim, sensacional. E o que o Chris falou hoje em dia, você não conhece mais a empresa, você conhece o sócio da empresa, o É isso. CEO. Quem é o CEO? Quem é o João Adib? CEO da companhia da CIMED. Então, cada vez mais, os sócios, os donos de empresas, têm aparecido cada vez mais na internet. Quem é aquela pessoa? Como que ela conseguiu aquele império? Então, tem muita gente que se inspiram também em pessoas. E, Sim. como eu falo, eu sou fã do João Adib, adoro. E até a questão do Toguro também tá nas redes sociais e inventando aquele sabor. Eu acho muito, sacada de marketing incrível ali. Então, assim, a empresa ela tem que ir pro digital. Não só a empresa, mas como sócio. Eu acho que gera autoridade. As pessoas querem entender quem é aquela pessoa que que trouxe esse império. É que nem a gente fala com o Wagner também, fala, vai pras redes sociais. Quem é o Sim. Wagner? Como ele construiu isso? Qual foi a trajetória dele aqui? Porque foi através de uma dor também. Que ele foi bancário, como muitas pessoas sabem, ele foi bancário. E através da dor dele, ele criou a plataforma. Então, assim, tem que estar no mundo digital. Se você não tá no mundo digital, acho que... Isso é fundamental porque marketing e vendas, trabalhando lado a lado, mas as pessoas se conectam com pessoas. E o final da frase da Valerie, né, do pensamento, concluindo o que ela fez ali, quando nos perguntam, poxa, quem está por trás disso? E a gente fala, olha, existem pessoas que já estiveram na situação de vocês e tendo as dores que vocês têm, montaram essa questão, e a gente está aqui agora, depois, né, de 5 anos ali, saindo de 10 pessoas, 5 para 350, conecta, porque dores e pessoas se conectam. Né? Então, isso é legal. Você não fica só na marca ou só no logo, você tem pessoas por detrás e agora à frente, que é onde o nosso público está também. Como lá no passado estava no jornal, depois pro rádio, e depois, agora é nas redes sociais, é no digital. Uhum. Então, quem não está no digital, quem não explorar, e a gente vai ter outros temas, como por exemplo, inteligência artificial, quem não usar hoje o que está disponível e conectar isso da melhor forma possível, tá fora do mercado. Tá fora. É isso. E aí, eu queria até, mudando um pouco de assunto, Rafa, queria fazer uma pergunta pra você. Oh, meu Deus do céu. A gente sabe que o marketing entrega leads qualificados. Claro. Mas a gente tem muito porém ali, até fechar a venda, tudo, mesmo que o lead seja qualificado. Eu queria entender quais são os principais desafios hoje para, de fato, efetivar uma venda, mesmo que o marketing te entregue ali um lead qualificado. Eu sei que tem um momento ali do vendedor do SDR ou do closer. Eu queria que você contasse um pouquinho quais os principais impactos, os principais desafios você na ponta ali no time comercial. A gente sabe que comercial é naquela loucura, trabalha até mais tarde, no último mês quer bater meta. Então, eu queria que você falasse um pouco... Até o último minuto ali, Até o a gente último tá minuto. rodando. 28 de fevereiro, ó, galera, ó. 28, Bora. Exatamente. O principal ponto, que para mim é peça-chave, são processos bem definidos, né? Quando o lead vem qualificado, não quer dizer que ele é um lead que vai comprar, até pelo que o Chris falou agora há pouco, que você tem os estágios, os níveis de consciência. Então, ele é qualificado, mas de repente não vai comprar agora. Agora, se nós, falando de vendas, temos processos bem definidos, quais perguntas que vão qualificar ainda mais esse cliente? Como que eu vou abordar? Porque aí eu entendo a dor,
entendo o produto que ele atua e como a minha plataforma, como o YouBanker vai apoiar ele ali enquanto TED, né? Para que ele possa escalonar o produto, vender mais, enfim, e se posicionar melhor. Então, são processos bem definidos. Quando eu recebo agilidade no primeiro contato, para você não ter uma esteira muito longa, né? Porque às vezes você acaba também, se demorar, o lead esquece, você vai ligar 2, 3 dias depois, ele nem lembra. O concorrente já está ligando. Então é coisa de minutos mesmo. Aí, assim como você tem o frente a frente com o cliente que é difícil, você ter a atenção do lead, seja que por telefone, ou por um e-mail, ou por uma mensagem ali, também é complicado porque ele está fazendo N e outras coisas. Então, como eu faço as perguntas corretas para ver se ele de fato vai para uma reunião, né? Se não vai para uma reunião, ou se é um cara que é para depois, ou é para agora. Então, processos bem definidos. E aí, quando a gente fala de, aproveitando a tua fala, comercial é sempre muito, né, dinâmico, e assim deve ser, mas a gente também tem que lutar que, na grande maioria, acaba sendo um pouco desorganizado. E aí é a organização. Então, além de processos muito bem definidos, organização. Tanto do SDR em colocar essas informações no CRM, que é necessário, como o closer também complementar a partir do momento que falou com esse cliente. Né? Então, para mim, é o principal ponto. Processos bem definidos, cadências. O que eu faço, por exemplo, se o lead deu perdido? Não é para agora? Eu dei perdido. Como que eu alimento ele? Aí marketing ajuda. Eu vou fazer determinadas cadências de e-mail, enfim, trazendo as novidades. Olha o que saiu aqui do YouBanker, olha o que saiu agora da marca, né, dentro do nosso universo de marcas ali. Enfim, como que eu vou alimentando e nutrindo esse lead até que ele volte a se tornar ali, ou agora, né, passando essa maturação, agora é o momento de compra, eu fale com ele e faça com que ele compre. Então, é organização e processos muito bem definidos. Se não, se perde, porque começa a entrar um monte de lead, liga de forma aleatória, passa ali de bom... Uma abordagem bem... Abordagem bem específica. Bem persuasiva. Né? E é legal essa questão da persuasão, porque a gente geralmente olha pelo lado negativo, né? É de enrolar, não. Persuasivo no sentido de que eu vou nos pontos certos que o meu cliente ali tem a dor, ou tem a necessidade, ou tem ali o momento dele escalonar, para que ele entenda que eu estou falando a linguagem dele para a gente poder rodar. Que esse é outro ponto importante, né? O lead, ele deixa de entender que a gente está empurrando algo e passa a entender que, de fato, nós estamos trabalhando de forma consultiva. Né? E aí, a partir do momento que eles estão olhando de fato para a minha dor, estão me observando e me analisando de fato e não querendo empurrar uma oportunidade, um produto, seja lá o que for, eles já também entendem que não, vale a pena, e a gente cria essa autoridade, a gente cria essa referência, a gente vai para o mercado de uma forma diferente. Então, um pitch muito bem organizado, muito bem estruturado, fase a fase, né? O processo, e já estou me alongando, vou finalizar, e a organização, né, de cumprir todos esses rituais ali para a gente garantir, né, no final. Eu acho que uma coisa que é ruim para qualquer consumidor, de qualquer produto, é quando você compra um negócio e no final você tem aquela sensação que algo foi empurrado, assim, que foi enganado. Não sei se você já comprou qualquer tipo de coisa, você teve essa... E o pior é que você já comprou, entendeu? Daí você fica com aquela sensação, tipo... Cara, então a abordagem consultiva da equipe comercial hoje em dia, eu acho que isso... Grandes empresas que são grandes hoje é porque elas entenderam isso mais cedo que muita gente está entendendo só agora, na minha visão, assim. Mas é a melhor coisa, cara, é entender de fato a dor, usar o marketing a seu favor, quem é o lead, de onde ele veio, qual foi a dor que ele colocou que ele tinha, o que ele queria de produto. Aí, com base nisso, tem todo um jogo de cintura ainda que o vendedor tem que fazer ali. E eu concordo com o Rafa. Para mim, tudo que... ainda mais a gente como líder, eu acho que o nosso papel é a gente facilitar a vida do colaborador ali, no sentido para que ele consiga produzir mais. Claro. Então, tudo que for repetitivo vira processo. E aí, agora, cara, tipo assim, ó... Tem fundamentos para tudo na vida, né? Área comercial, marketing. No futebol tem fundamento, né? Todo mundo tem que saber fazer o passe, todo mundo tem que saber finalizar. Todo mundo tem que saber cobrar um escanteio, cobrar um lateral. Existem fundamentos que vai ter na área comercial, vai ter na área de marketing. E aí, cada jogador vai dar um passe de uma maneira diferente, um driblinho diferente e tal. Mas os fundamentos são os mesmos. Então, eu acho que isso é uma construção que a gente, como líder, consegue fazer para facilitar o dia a dia do time
E a gente focar em ajudar cada vez mais a galera, ou você que tá vendendo crédito, a dar atenção pro cliente de verdade, isso. entendeu? O ponto importante do Chris é que o processo ele é importante, mas só pegando esse gancho ali, ele não quer dizer que a gente vai engessar, né? Mas que precisa ter essa organização para poder chegar do outro lado, senão se perde. Até pode chegar, mas vai demorar muito, vai ficar perdido em círculo, etc. E nisso a gente deixa investimento vazando, Dinheiro na mesa, né? dinheiro na mesa, lead bom passando e dando prioridade para leads que de repente não é o momento dele agora, então a gente está investindo tempo num cara que não é pro agora, é para daqui um tempo. Então tudo isso precisa ser bem administrado e distribuído através dos processos e dos fluxos. Boa. Legal. E a gente sabe que o mercado, a digitalização tem cada vez crescendo mais Sim. ali. E a inteligência artificial. E aí eu queria uma opinião de vocês. A inteligência artificial, ela ajuda, claro. Ela impacta ali positivamente ali, tanto no marketing, em vendas. E eu queria falar a opinião de vocês. O que vocês acham que a inteligência artificial daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai impactar positivamente, ela vai impactar negativamente no setor de cada um de vocês? A gente tem muito aquele negócio, mas vai ter, com a inteligência artificial, a gente tem uma campanha ideal. Eu não preciso mais de um redator. Quando a gente fala de inteligência artificial, não vou ter um SDR, um BDR. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho no impacto da inteligência artificial no setor de vocês. Tá. E aí... Eu vejo assim, na verdade não é que a gente não vai ter determinadas... Acho que tem algumas áreas que talvez a gente acaba... Alguns não sei se seriam... algumas funções, talvez vai ter um impacto maior. Tipo, a gente tava vendo até locução, por exemplo. Pô, é uma área que o locutor... Antes eu lembro quando a gente fazia vídeos e eu precisava de um locutor... eu contratava um locutor, Sim. mandava o script, ele Sim. gravava o áudio e me devolvia, né? Aham. Hoje a IA já tá produzindo áudio tranquilamente. Então, o cara falar, não vai ter áreas ou funções que vão acabar sendo substituídas, eu acho que é meio loucura falar isso. Mas no quesito, pelo menos profissional, assim, tipo, quer serviço no sentido de, redação, vamos pra uma linha mais marketing, que normalmente você tem um time interno, né? Locutor, normalmente você terceirizava ali, falando de uma empresa igual a TED. Sim. Cara, redator, eu acho que você não vai ter 20 redatores. Você vai ter 2, 3 que vai fazer o que 20 fariam. Então, eu vejo a inteligência artificial nos próximos anos como potencializador da galera. E aí, outro ponto que eu acho, o cara que não souber mexer com isso, tá fora do game. Exato. Então, e o cara que só viver disso também, na minha visão, tá fora do game. Porque a inteligência artificial, a IA, ela precisa de contexto, né? Então, você Exato. precisa dar a base Exato. para ela. Então, não adianta... o cara que não tem o conhecimento, ou o profissional que não tem o conhecimento de como entregar o contexto certo, em como analisar fornecer um input lá para ela, e ela vai te entregar um output, e pegar esse output e conseguir fazer alguma coisa com aquilo, o cara vai estar fora. Então, do mesmo jeito que o cara não ir para inteligência artificial tá fora, como também aquele cara que só depende da inteligência artificial porque não tem conhecimento de nada básico, tipo uma base de conhecimento, também na minha visão tá fora. E aí o que eu enxergo a nível profissional, por exemplo, a própria equipe, cara, o que é bom para um banker, na verdade, que o meu editor às vezes precisaria de 5 editores, um editor conseguiria fazer. Não sei se é exatamente esses números, mas aumenta em si consideravelmente a produtividade. Acabamos de falar locução. Então, imagina, tinha que mandar pro cara gravar, aí esperava, às vezes, um dia para mandar um retorno desse áudio, etc. Agora, você grava ali na hora. Não, nem grava. Você só manda o script, ele já te dá o output no mesmo instante, você já tá com o vídeo pronto. Então, você ganha produtividade na entrega daquele material. E aí, você, como banker, às vezes a gente tinha uma desculpa, agora eu não tenho um designer, eu não tenho um redator. Então, se você tá começando sozinho... você pode usar essas ferramentas para te ajudar a construir algo que você ia depender de outras pessoas ou ia ter que pagar outras pessoas para poder fazer no começo, né? Porque eu acho que no médio e longo prazo você já tem que começar a delegar essas funções, porque o core dele tem que ser comercial e vender. Então, a minha visão da IA é essa. A nível com os profissionais, o cara usar como potencializador, mas é uma linha muito tênue entre a galera que só vai depender disso e não tem conhecimento básico nenhum,
E aí, cara, dá pra perceber nítido, assim. Sim. Quando eu pego o material na mão e eu vejo que é IA e não tem problema nenhum eu ver que é IA. Eu não encano com isso mais, porque antes era mais... Quando é só IA, assim, que você vê que não teve... Não teve refino, um né? pouquinho Você daquele... tem o refino, você tem quando você cria mais contexto, a IA entrega um negócio melhor de volta. Ela te entrega um output melhor. E quando você não entrega contexto e não tem conhecimento do que você tá fazendo, ela te entrega um output muito raso. E aí fica muito nítido, assim, fica até ridículo. Fica ridículo, assim, o negócio. Sendo bem... Quem tem um conhecimento, às vezes, mais profundo no assunto, se você pedir pra ela fazer, você vê que ela foi pesquisa e faz uma questão mais genérica. Então... Quando a pessoa manipula da maneira correta, o negócio flui. Então, na minha visão, tem que se preparar, o cara tem que ir para essa área, tem que buscar entender questões básicas de IA e usar isso como ferramenta de trabalho. E o cara que tem medo de, IA vai roubar meu lugar, se não for uma função tipo locução ali, assim, que é muito específico, né? Eu acho que o cara, ele tá... Cara, ele sabe nem por onde ele tá caminhando. Tipo, eu acho que ele tem que entender que tem que usar a inteligência artificial a favor e não substituir ele. Sim. Se não for essas funções muito específicas, tá? As pessoas às vezes acham que a IA, ela é uma inimiga, né? Sim. E ela não é. Ela vai te ajudar, ela potencializa o seu dia a dia na ponta. E a questão do redator em si. Às vezes eu faço uma redação ali, entreguei a redação, inteligência artificial. A IA, você cria prompts para eles, né? Para inteligência artificial. E assim, se você não souber trabalhar, ela vai te entregar algo raso. E você tá na empresa, você sabe o dia a dia da empresa, você sabe a cultura da empresa. Então, se você entrega aquilo ali, vai ficar raso. Então, você tem que trabalhar. Na Grécia Antiga tinha o conceito de oráculo, né? E eu vejo as inteligências artificiais muito parecido com isso, né? Você tem ali o oráculo, só que se você não souber fazer as perguntas certas, se você não tiver o conhecimento para colocar o prompt certo, saber entender o primeiro output que saiu para ir refinando, é aí que eu falo do refino, que é o conhecimento, né? O que acontece é que tem muita gente hoje que usa a inteligência artificial para falar qual roupa eu devo usar, se a camiseta azul ou branca. Não é para isso. Qual o conselho do dia? Qual que é o conselho? Não é para isso que a IA serve, né? Agora, se você usa de fato como uma aliada e não como uma inimiga, potencializa. E aí você começa a encurtar atividades que de repente você levaria 30, 40, 1 hora, 2, 3 do dia para fazer em poucos minutos. E com esse refino, você, sei lá, em 10 minutos você já consegue entregar um negócio diferenciado. Então, como o Cris falou, se não souber usar, já está fora. Se não usar, já está fora. Se não souber com esse refino e conhecer as N ferramentas que também, a todo momento, aparece uma inteligência artificial nova e que faz algo melhor que a outra. Eu estava vendo esses dias que tem um ranqueamento delas e elas vão, né, se alternando no top 3, vamos dizer assim, porque cada hora vai tendo uma melhor que a outra, né? Mas tem que saber usar, tem que usar. Não adianta querer ainda ser analógico num mundo na verdade, que está totalmente digital. Eu não enxergo por que não usar. Por exemplo, o banker, o cara tá todo dia focado em vender crédito. O nosso banker, certo? Ele tem que vender crédito. Esse é o core dele. Pô, ele tem que entender do público, ele tem que estar com o público, ele tem que estar conversando com o lead dele, ele tem que estar dando atenção para aquele cara para vender, né? E eu falo vender o crédito, mas de uma maneira mais clara aqui, mas no final, você está realizando um sonho do cliente. Às vezes ele está pegando um imóvel, às vezes ele está buscando um carro. Então, você está fazendo todo aquele conceito da venda em si, né? Resolvendo um problema, uma dor do cliente. E a solução da dor do cara, às vezes, é a falta do crédito. Então, você entregar o crédito para ele. Então, você tá focado no teu core. Cara, tudo que tinha fora isso são distrações, que às vezes são distrações importantes para que o negócio rode, para que você consiga atrair mais leads, que aí às vezes é marketing, às vezes é alguma coisa administrativa, às vezes é alguma coisa financeira do teu negócio, às vezes é uma planilha que você tem que executar. Mas, querendo ou não, são distrações, né? São distrações no fringir dos ovos, porque ela não tá te entregando o core principal, que é a venda e a receita para dentro de casa. Disso. Então, por que não usar a inteligência artificial para ganhar escala nisso aqui? Ganhar tempo, otimização. Precisava fazer uma planilha, imagina montar do zero, mas se você colocar algumas informações lá, ela te entrega isso pronto. Gera um simulador. E às vezes é o que demoraria, às vezes, 2 horas, você faz em 10 minutos, 5 minutos e resolveu. Então, pro cara que tem que focar no core, que ele já é sozinho muitas das vezes, ele precisa de mais tempo, porque 24 horas é a mesma 24 horas minha, do Rafa, da Valerie, e o nosso tempo é limitado.
Então, ele ganha tempo nisso. Então, o cara, na minha visão, não tem o porquê ele não usar. E aí, uma coisa que eu acho ruim de todos os mercados, assim... quando sai uma coisa, é tipo quando saiu barbearia. Sai um monte de barbearia. Daí você não sabe nem qual barbearia você vai. Exatamente. Hamburgueria, um monte de hamburgueria. Aí, tipo, IA, agora sai um monte de IA. Uhum. Aí, no final, você fica travado, mano. Aí você não sabe onde você vai. Exato. O ponto vai no primeiro e faz funcionar. Depois você entende o Exato. restante. Cara, é a mesma premissa lá do começo. Tá todo mundo falando de IA, agora eu sei sobre IA. Tá todo mundo falando de venda, que tem que fazer marketing digital, eu sei sobre marketing digital. Mas no fim, quando você vai olhar, você olha pra dentro de casa, você não faz, velho. Sim. Então, assim, você não usa, você não faz, você não executa, você não errou de fato naquilo ali, assim, sabe? Uhum. Você não... Tem que dar problema, tem que fazer a coisa acontecer. Tentei ali, mas não deu certo. Tentei fazer uma imagem, deu ruim. E tem que fazer isso. Ainda mais pra quem tá sozinho na jornada ali como banker. Você Tá. tem esse core que eu sei que dá um trabalho do caramba, dá atenção pro cliente. Tem todo um back-office da própria TED aqui que vai te ajudar no processo. Mas, assim, cara, precisa usar, na minha visão. E dos próximos 2, 3 anos que a Valerie falou, Sim. o cara que não tá usando, né? Tipo, tá de fora, mas pra minha visão não faz nenhum sentido ele não usar. Você tá ganhando mais tempo, E a sabe? gente tá falando de coisas bem maiores, né? Mas a gente vai pro básico também. Às vezes o banker precisa fazer uma apresentação pro cliente dele. Exato. Ele tem uma IA que faz rapidamente ali uma apresentação e deixa muito bonita ali, sabe? E corporativa o negócio, sabe? Profissional. Então a ideia é isso, é como potencializar as atividades que seriam de longo prazo, que demoraria ali 2, 3, 4 horas, em coisas muito mais rápidas. Uhum. Né? Na própria... Desculpa te interromper, Valério, mas na própria TED tem a Sun, né? A gente tava falando disso sobre Sim. esses dias. A Sun, qual que é o jogo? Vamos voltar na linha do tempo, né? Tempo. Ganhar tempo. Como a IA ajuda a gente a ganhar tempo. Sim. Pra gente focar no nosso core. Eu precisaria de 30 pessoas no atendimento para poder responder em tempo real mais de 3 mil bankers. Sei lá. Sim. 30 Dúvida pessoas de ali produto, full time. Dúvida de proposta. Dúvida de produto, etc e tal. A IA vai responder tudo. Muitas das vezes tem coisa que ela vai acabar jogando para um ser humano, porque ela não vai conseguir resolver ali por falta de... Mas, cara, com 5 caras, com 5 profissionais, eu faço o que 30 faria. Exato. E eu tenho uma IA, no caso a Sun, 24 horas disponível para um banker tirar qualquer dúvida que ele queira. Então, eu acho que esse é o jogo. E aí esses os outros 25 profissionais, não necessariamente saíram da TED. Cara, tem um trabalho agora de nutrição da IA para fazer, para você treinar ela a ficar melhor. Exato. Você tem várias outras áreas de atendimento agora que... Hoje a gente fala muito sobre CS, que agora eu saio de simplesmente dar suporte de tira dúvidas básicas e eu vou agora apoiar um cliente em como ele pode angariar melhor o cliente dele, como Mais ele consegue ativo, atrair. Ah, Então, assim, é o que eu falo. As pessoas, às vezes, elas estão se limitando a uma caixa de função que não necessariamente é isso. As funções vão mudar. Vamos mudar. Existiam o cara que fazia fita cassete, né? Lá na época. Não existe mais fita cassete. sim. Mas esse cara deixou de trabalhar? Lá na fita cassete, sim, mas provavelmente ele tá fazendo alguma outra... CD. A época É o que você falou, fabricava a CD. função pode deixar de existir, né? Mas, cara, outras coisas Eu acho que surgem. o mundo é o mundo por conta disso. Sim. Se não tivesse isso, não seria... Exato. A gente sempre passou por processo evolutivo. Então, tem A gente que tá ter. empurrando a pedra ainda, né? A roda só que ali o ser humano, ainda. a gente é resistente, né? A Sim. mudança. E faz Sim. parte, é o nosso natural. Mas aí... E quando eu vejo a inteligência artificial para os closer ali, a gente tem muita conversa, assim, com bastante closer, e a gente sempre fala assim, o seguinte, cara, você tem inteligência artificial. O que você pode melhorar no seu dia através da IA? Melhorar a abordagem. Eu preciso fazer uma apresentação aqui para o meu cliente de Exato. forma rápida. Vai lá, vai na inteligência artificial que faz a apresentação. Então, assim, é como eu vou utilizar a inteligência artificial para me ajudar no dia a dia. Uhum. É isso. Entendeu? E, claro, se você tem o interesse de aprender na inteligência artificial, é melhor ainda. Claro. Você vai otimizar aquilo. Vai melhorar seu trabalho, É o que seu o Chris dia a falou, dia. né? Tem muita resistência. O problema é a resistência, né? Da pessoa não querer conhecer e se aprofundar. Para o closer também, você pega, por exemplo, a gente tem o nosso modelo white label, né? Então, como que a gente alcança um público, né? Um segmento diferenciado? Através da inteligência artificial, me ajudando também a entender melhor esse cara, esse cliente, esse lead específico.
quais são os pontos de contato com a minha empresa, onde que eu posso explorar melhor num pitch, numa abordagem, que eu vá de fato entregar algo que faça sentido para ele. E tudo isso, claro, antigamente se fazia com pesquisas, mas você demoraria muito mais. Hoje a IA consegue te trazer isso de uma forma muito mais qualificada e dirimida em minutos, às vezes segundos. Exato. Né? Então é isso, é poder atender mais, só que com mais qualidade. É isso. E quando a gente fala de campanhas, eu vou falar campanhas. Adoro campanhas. Cris, eu queria que você falasse, eu sei que campanha, aquilo que a gente começou ali no começo, a gente abordou, cada segmento, cada negócio é totalmente diferente. Mas você conseguiria falar as principais campanhas que o marketing deve adotar ali para o modelo de negócio? Quais que de verdade vingue o negócio, aquelas campanhas que realmente são campanhas efetivas dentro do modelo de negócio. Ó, eu vou falar... Dentro do marketing, meu core mesmo é sempre performance. Então, eu sou muito do teste AB nas coisas, né? Talvez não seria o que eu falei para a Valerie no começo. Talvez assim, ó... Eu dei a premissa, faz isso aqui que dá certo. Claro que tem algumas coisas que é meio... Volta a falar do arroz com feijão. Sim. Que tem que ser executado porque é um processo e aquilo faz funcionar mais. Mas, não, essa campanha de marketing aqui, ela é extraordinária. Isso aqui funciona muito bem. Essa campanha... isso eu não sou muito favorável, porque eu sempre sou do teste AB. Tipo assim, rodo 2 campanhas. Inclusive, eu e o Rafa estamos fazendo um teste agora lá, que a gente vai fazer, inclusive, em março. Até para White Label, a gente vai dividir em duas comunicações frentes, e tal. Uma focada num tipo A de comunicação e outra focada num tipo B de comunicação. E aí, tudo, na verdade. Desde o anúncio, a página que o cara vai cair, o discurso do time comercial vai ser alinhado naquilo ali para poder a gente testar essa comunicação A. Daí depois a gente vai fazer o teste da comunicação B, os anúncios, a página e a comunicação ali. Mas o que eu agora, talvez um pouco mais prático, e vou compartilhar algumas coisas que funcionam pra gente bastante, de alguma forma pode contribuir com o pessoal, não trabalhar só com público, que a gente chama de público frio, assim. Quando você vai fazer um anúncio, vou para anúncio, que é uma coisa que tá em alta, e acho que é um pouco mais fácil ali pra galera entender. Quando você vai fazer um anúncio no Instagram, no Facebook, ou alguém vai fazer por você, que é um banker, não tem problema... tem como você pegar do nada ali e fazer um anúncio público, né? Então, é um anúncio para um público frio, né? Um público... O que é um público frio? Pessoas de 28 a 50 anos, com, um exemplo, interesse em futebol, aí você coloca lá algumas informações demográficas ali das pessoas, né? Do público. Então, dá um público de 2 milhões de pessoas, eu vou anunciar para eles. Eu não gosto de fazer esse tipo de anúncio porque esse anúncio é muito amplo e você vai gastar dinheiro para ter pouco retorno. E o lead não vai ver qualificado. Eu sempre vou... Uma sacada, assim, que é legal para quem tá fazendo anúncio. E eu falo assim, é muito básico para quem é do marketing digital isso, mas pra galera do mercado que trabalha com crédito não é tão básico assim. Porque eu conversei com os bankers ultimamente e eu percebo que é um desafio meio que... Pra gente é muito básico, mas pra eles ainda tá numa fase que tá sendo construído isso. Quer pegar, às vezes, uma lista de cliente que você tem, contatos do WhatsApp, que telefone funciona. Pega essas listas, até no WhatsApp mesmo, coloca no Excel, e é possível hoje você pegar essa lista e importar ela dentro do Meta, para que ele saiba quem é o tipo de cliente que você tem hoje. E aí você cria públicos a partir desses clientes, que aí você consegue criar públicos semelhantes, né? Sim. Então, pessoas parecidas com essas aqui. Então, em vez de eu colocar um público totalmente amplo e frio, eu consigo pegar pessoas semelhantes a quem eu já vendi, ou pelo menos eu estou em negociação. Legal. Porque pessoas que eu estou em negociação ou já vendi, pelo menos, são pessoas que eu já tenho a tendência de... Conectou, né? Que conectou, que faz sentido, tem sinergia. Eu acho que isso é um passo 1, tá? Então, você criar públicos semelhantes a possíveis clientes que você já tenha ou clientes que você já tenha. O passo 2 depois de você ter essa galera, eles precisam conhecer um público semelhante. Um público semelhante não é o seu público, né? Então, ainda não conhece a Valerie, ainda não conhece o Rafa. Então, eu preciso aparecer para essa galera. Então, o passo 2, o que eu faria
eu preciso criar a autoridade que a gente conversou aqui para esse público semelhante ao que eu já vendo. Então, eu produziria conteúdo. Então, eu produziria aquele negócio de pôr a cara. Eu faria conteúdo para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn, que seja, e anunciaria para esse público aqui semelhante. Então, eu peguei 100 mil pessoas que parecem meus clientes e agora eu vou começar a aparecer para elas. Né? Então, o segundo passo seria isso. Eu começaria a aparecer para elas, para eu começar a entender quem tem mais interesse em conteúdo em imobiliário ou alguma coisa relacionada a consórcio e coisas do tipo. E você tem o bom do marketing digital que ele te fornece as métricas e os resultados para isso. Então, passo 2, eu faria algo nessa linha. Então, eu peguei um público totalmente que eu já tenho, clientes que eu tenho, crio um público semelhante. Segundo passo, eu criaria conteúdo e anunciaria para esse público, para eu aparecer, para minha marca aparecer, para eu começar a criar posicionamento Sim. e não ser um contato totalmente frio. E como terceiro passo, eu pegaria, com esses indicadores gerados no passo 2, por exemplo, quantas pessoas visualizou esse vídeo? Quantos seguidores eu gerei através do vídeo X? Quantas pessoas curtiram a imagem? É possível na Meta também, em qualquer mecanismo, com essas interações, você criar um outro público, que são as pessoas que interagiram com o seu conteúdo. Então, eu faria que aí ele sai da transição de um público morno aqui para um público quente. Então, esse cara, no passo 2, ele viu meu conteúdo, interagiu com o meu conteúdo, eu crio um público dele e vou para o passo 3. Então, e no passo 3 eu faço outros anúncios, mas aí já oferecendo crédito. Então, aí eu coloco lá, para quem interagiu com o conteúdo de imobiliário, eu ofereço crédito imobiliário. Para quem interagiu com o conteúdo de veículos, eu ofereço crédito de veículos. E aí eu tenho um time comercial apostos, ou eu aposto aqui para, na hora que gerou o lead, eu conseguir fazer o processo de venda. Então, claro, qualquer gestor de tráfego, qualquer profissional que mexa com anúncio sabe fazer isso, não é algo extraordinário. Cara, com pouco dinheiro hoje você consegue fazer isso, 200, 500 reais, R$1.000 no mês, você consegue fazer isso e você já consegue tangibilizar algum resultado. Porque às vezes a venda de um crédito que você fizer aqui, você já pagou toda essa estrutura básica, né? Então aqui eu fiz um plano tático de algo para tentar facilitar no passo 1, passo 2, passo 3, para que quem estiver assistindo consiga fazer um arroz com feijão. Mas o que eu falei no começo eu não gosto, eu não acho viável gastar dinheiro com esse público maior aqui, amplo demais. Eu gosto de pegar uma carteira, às vezes o contato do WhatsApp, e criar um público semelhante no passo 2 e pro passo 3, criar conteúdo, cascata de conteúdo para essa galera, para você conseguir educar eles e eles ter contato. Na hora que você pegar o telefone no passo 3 e ligar para eles já sabem quem é você, assim. Ou pelo menos já teve algum tipo de contato contigo. Então, eu sou muito dessa linha de fazer esse processo, tá? Claro, entre passo 1, passo 2, passo 3, se você for um pouquinho criativo, você pode fazer várias estratégias, vários formatos, mas uma premissa básica, assim, que eu faria era nessa linha. Legal. Tentar não oferecer... Não pegar a lista telefônica... Tipo assim, ó, fechei o olho aqui, escolhi. É esse aqui que eu vou ligar, exatamente. Entendeu? Eu lembrei da lista por causa do aleatório, né? Eu acho que a marca marca, você, como banker, é um jardim e você tem que cuidar dele e formatando ele, deixando ele com conteúdo, com o máximo de coisas possíveis para atrair as pessoas. Então, cara, começar pequenininho mesmo. Você não vai gravar o melhor vídeo do mundo. Sim. Você não vai, mas tem que fazer. Você vê os primeiros vídeos lá das primórdios da TED, você fala, meu Deus, que edição é essa? Exatamente. Não, e a gente tinha, por exemplo, né? A gente tinha que memorizar o texto para poder gravar, né? A gente não tinha o teleprompter, por exemplo. Hoje a gente tem. É outra então, coisa. Assim, é esse avanço, é tudo isso que precisa ser feito. Eu tenho uma dúvida. Claro. A gente já vai finalizando aqui. Eu tenho uma dúvida. Não sei se é válida essa dúvida. Vamos lá. Toda dúvida é válida, né? Toda dúvida é válida. Hoje, a gente se fala muito em Instagram. Eu sei que, novamente, cada modelo de negócio, o que você quer atrair da campanha em si. Mas hoje, para você, opinião, vocês... Eu vou falar a minha opinião, posso ser que eu esteja errada. Sim. A minha opinião hoje, eu acho que o melhor lugar hoje para você... de fato, se pronunciar, fazer um posicionamento, falar nas redes, é o Instagram.
E aí eu queria a opinião de vocês. É o Instagram mesmo? Ou vai depender do modelo de negócio? Ou qual é a rede social que mais converte hoje? É Instagram, Facebook? Facebook a gente sabe que o pessoal não tem usado muito. LinkedIn é uma coisa mais, assim, eu digo mais profissional. Então eu queria que vocês... qual a opinião de vocês sobre isso? E claro, você tá no marketing digital, você sabe qual a melhor rede, assim, de alcance ali, de leads, de campanha, enfim. Ô, Rafa, quer falar a sua opinião? Pelo menos Ah, dar a opinião inicial, aí depois eu... A minha opinião é que depende, para mim, cada público, e aí, lógico, o Cris vai complementar, mas para mim, cada público está num determinado canal, né? Hoje você tinha, por exemplo, né, os jovens começaram com o Facebook, aí os pais, os mais velhos entraram, aí eles se sentiram vigiados e foram para o Instagram, aí os pais estão migrando para o Instagram, e depois eles vão para outro lugar. Então, assim, cada um, dependendo da faixa etária, tá num segmento diferente. De repente, você pega ali a galera dos 20 aos 35, 40, tá no Instagram, o pessoal já dos 50 a mais ainda tem muito de Facebook, outros já estão no YouTube. Então, qual que é na minha visão, né? Cada um está num segmento e a gente precisa ver o que dentro do marketing digital, com relação a custo, investimento e etc., a gente consegue fazer para alcançar essas personas ou esse público em cada rede social diferente. Mas eu ainda acho que está, não digo dividido, mas ainda tem, né, faixa etárias em Facebook, outras em Instagram, outras em outros segmentos, em outras redes sociais que a gente precisa buscar. Legal. O que eu vejo, assim, é meu posicionamento. Eu acho que, tirando algumas redes sociais específicas, tipo um TikTok da vida e tal, todo mundo tá em todas as redes sociais. Uhum. Então, tipo, todo mundo tem uma conta, todo mundo vê YouTube, todo mundo vê Instagram, todo mundo vê Facebook, pelo menos um pouquinho. Todo mundo vê LinkedIn, né, que pelo menos que tá no profissional. E acredito que aqui na linha de bankers também, bem próximo nessa linha, vai estar todo mundo no LinkedIn. Eu acho que só cada rede social ela vai ter um objetivo diferente. Então, aí óbvio, dentro de marketing digital, de novo, fazendo a parte boa, você consegue mensurar tudo. Então, o que tiver te dando mais retorno, foca ali por hora, sempre paretão, assim, 80-20. Se tiver te dando mais retorno, foca naquele momento. Você tem um tempo escasso, então você sempre vai ter que focar no que... Como eu sou muito voltado à performance, sempre no que dá mais performance. Mas assim, na minha visão, rede social é muito nessa linha, assim. Uhum. Todas elas podem funcionar, todas elas performam, depende do público, mas cada um tem uma, entre aspas, skin diferente para uma rede social. Então, você vai pro Instagram, é contar a história, pô. Tipo, hoje o Instagram tá mais contar a história do que qualquer outra coisa. Uhum. Você vê cada vez menos layouts estáticos tendo conexão ali do público e tal. Não que não funcione, funciona, mas cada vez mais o Instagram tá para contar a história. Daí, TikTok, o cara vai lá só pra ver, um negócio ali de entretenimento total. Entretenimento total. E rápido, né? O YouTube, o cara vai ver um podcast, ele vai assistir um vídeo, vai ver... Agora tá muito em alta aqueles... visitando a casa e não sei o quê, pra mostrar, virando coisas nessa linha. Uhum. Então, volta a premissa, eu vou sempre nessa linha, pros bankers, principalmente, que tá ouvindo a gente. Cara, o que tá te dando mais retorno, tá te gerando mais lead, o que você conseguir mensurar, do Instagram veio tantos, foca lá. Porque é um cara que, pensa quem tá ouvindo a gente, é uma pessoa que não tem muito braço para poder ficar operando muitas coisas. Mas, tirando a dúvida, respondendo o que a Valerie falou, o que eu enxergo, eu sempre vou olhar o que vai estar performando mais pro negócio. Então, para esse negócio, na empresa de tecnologia que eu tava antes, que eu tinha antes, lá performava muito bem Google e Meta e Facebook, Meta, no geral, Instagram e Facebook, não performava tão bem. Uhum. Aqui na TED, um caminho bom pra gente tem sido Instagram e Facebook. Então, não que Google não funcione, o LinkedIn não funcione, mas dentro de um Pareto 80-20 ali que eu comentei, eles têm performado mais. Agora, assim, os formatos de conteúdo para cada rede social é óbvio que é diferente. Você vai para o LinkedIn, é um tipo de conteúdo, um conteúdo mais notícia. O cara não quer ver lá o que está acontecendo. E já está começando a ter uma invasão de gente lá no LinkedIn contando da vida como se fosse o Instagram. Já tá tendo, né? Essa invasão. Confusão, né? Você tem essa confusão, né? Você já deve ter visto algumas coisas assim. Tem a galera que já tá numa linha... Tipo, mano, você não tá no Instagram, caramba, né? Tipo, mais ou menos assim. Mas, deveria ter subido só no Instagram, no LinkedIn. Então, já tá tendo essa invasão, mas logo mesmo não regula de novo, assim. Então,
eu acho que os formatos de conteúdo são diferentes para cada rede social, mas cada um, principalmente pro banker, olha o que tá te ajudando a gerar mais lead. Pô, tem cara que pode ser que no Instagram dele, ele conseguiu acertar uma veia ali que tá performando bem para ele. Continua ali. Tem cara que é LinkedIn, trabalha com alta renda. É muito do público, né? Exato. O cara trabalha com alta renda e ele fica fazendo postagem no LinkedIn, ele conectou com muito cara de alta renda e os caras, a partir dali, tem a conexão próxima, ele vende crédito para esses caras. Então, tem sim comunicações diferentes, tem sim formatos diferentes em cada rede social, mas sempre a Valerie sempre vai tentar me apertar de um jeito aqui, mas eu sempre vou numa linha. Cara, o que te ajudar a performar mais... o que te ajudar a performar mais, cara, é o caminho, na minha visão, assim, porque é muito pouco tempo pro cara dar muita atenção a várias coisas, entendeu? Uhum. Às vezes até na TED hoje, com uma equipe gigante ali de marketing, a gente tem que escolher o que dar mais atenção, Sim, né? claro. Você tem uns pratos para equilibrar, então eu faria muito nessa linha. Uhum, perfeito. Agora eu vou fazer uma última pergunta pro Rafael. aí, Eita, Aí, vamos lá. Rafa, Ah, você tem um lead quente. certo. O que não fazer a peteca cair? Como você não perder o cliente? Quais as técnicas que você acha que é importantíssimo você não perder aquele cliente, mesmo ele sendo um lead quente, um lead bom? Excelente pergunta. O primeiro passo é ouvir. A escuta ativa é importantíssimo, porque com o digital você já sabe muita coisa desse cliente. Ele também, como o Cris falou em várias outras frentes aqui, já conhece também muito da empresa. Então eu preciso manter essa conexão e esse calor no sentido de escutá-lo de forma ativa para depois apresentar a minha solução. O que acontece muito é o inverso. A pessoa já, o lead está quente, você já começa a empurrar produto e falar e etc e tal. E o cliente fala, pô, mas ele não me ouviu. Ou essa não é minha dor. Ou Não esse focou produto na minha dor. esse produto que ele está me apresentando não é nem o que eu trabalho. Então, aí você vai desconectando e esfriando. Então, uma escuta ativa muito importante, né? Você ter a oferta certa também para o momento certo. Então, fazer a leitura, né, do lead. É um lead preparado para qual produto que eu tenho aqui dentro? É um white label? Uhum. É um YouBanker? Sabe? E aí você ter a oferta de valor pronta na cabeça para que você possa explicar para ele e continuar conectando. Então, o principal para mim é a gente saber fazer essa transição, não deixando esfriar o lead, é você escutá-lo de forma ativa para que você tangibilize isso, que é o conhecimento e as informações, num fechamento ali, porque você vai fazendo aí, usando um pouco de spin selling, você vai fazendo as perguntas de fechamento. Né? Que às vezes a gente abre tanta caixinha e quer explicar tanto a solução e quer fazer Deixa tanto o do cliente produto. confuso na O ponta. cliente quer, por exemplo, um financiamento imobiliário, um consórcio. Aí você começa a fazer um monte de cálculo para ele e tal. Você deixa tão difícil aquela aquisição que o cliente fala, quer saber, não vou fazer isso, eu vou para outra coisa. Ou eu quero algo mais imediatista, sendo que ele seria o público ali para o consórcio, por exemplo. Né? Então, fecha todas essas caixinhas, mantém essa escuta ativa e aí você vai para as perguntas que você vai fechando ele. E aí são 3 na minha visão. Você tem essa dor? Tenho. O produto faz sentido para você? Faz. Então, se o lead confirmou que tem a dor, que o produto faz sentido, vamos fechar agora? Então, é essa sequência ali. E aí, cavalando a outra pergunta, digamos que o lead não feche, tá? Aconteceu dele não fechar no próximo mês. Como que vocês utilizam a técnica de voltar com esse cliente, fazer o follow-up com ele, entender a questão porque ele não fechou? Como é esse trabalho lá no time de vendas, né? A gente tem algumas perguntas chaves, que é quem é o tomador de decisão de fato? Né? Então, às vezes a gente está conversando com um cara que ele influencia na decisão, mas ele não é o tomador de decisão. Né? Então, primeiro, poxa, falei com o influenciador de decisão? Falei. Quem que é o tomador de fato? E trazer esse cara para a mesa. Né? Poxa, não, de fato eu sou o tomador de decisão, mas ficou para o mês seguinte. Aí eu tenho um fluxo de cadências onde eu vou entrando em contato com esse cliente. E aí, claro, eu tenho que também sempre ter um próximo passo quando eu encerro uma reunião. Poxa, vai ficar para o mês que vem, mas para quando? Data? 10, 12, 13, 1, 2, 3, quando? Né? Porque aí dentro dessa cadência eu vou conversando e tendo esses pontos de contato. O marketing pode apoiar também, quando a gente fala dessa alimentação de cadências de informação através de e-mail marketing. Novidades da plataforma. Olha, apareceu não, né? A TED está com algo diferente nessa frente. Então, ele também vai sendo alimentado por um lado e a gente vai, enquanto vendas, fazendo esse acompanhamento,
para que de fato, só lá no final, poxa, ó, não é isso mesmo que eu quero, tal, aí sim dá como Deixa eu perdido. ver A gente aqui. tem até uma premissa entre eu e o Cris, que assim, a gente só dá a lost mesmo, né, no cliente ali, no lead, na verdade, colegiado. Então, não é assim, falei, o cara não estava de bem com a vida, disse que não queria, vou dar tchau. Não. Então, a gente tem Trabalhar esse ele. fluxo de trabalho e de cadência aí, volta ali para a organização. Porque se eu furo num desses negócios, e aí tem uma premissa, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente Exato. não está ali na cabeça do cliente, é o que o Cris falou, o concorrente está ligando. E o concorrente pode estar, e é o que eu falo com o time, é o WhatsApp que tem que mandar, é o e-mail que tem que mandar, é a ligação que tem que fazer, porque você vai e você tem clientes que vão responder no WhatsApp, que vão responder por e-mail, que vão responder numa ligação. Eu não posso eleger um canal só também e trabalhar só esse canal. Poxa, o cara não me respondeu, então eu vou dar perdido porque eu não tenho contato. Às vezes ele é o cara do WhatsApp e você está tentando ligar para ele. Às vezes ele é o cara... A ligação ela vai existir em qualquer momento, senão o Cris vai me matar aqui também. Tá? A ligação ela vai existir em qualquer momento, mas tem vezes que de repente num e-mail, o cara no final do dia ele está fazendo um fecha nos e-mails dele, ele vai responder, cara, ó, tua oferta tá... o produto é isso, mas vamos ajustar ali o valor de investimento, e aí ele vai te dar um retorno. Então, esse falou. Se fura, aí você perdeu... Você perde o lead. Você perdeu o lead, E aí o o seu lead vai esfriando, o concorrente- concorrente já exato. tá lá em cima, e aí entra aquela coisa, é o parecido, não vai fazer a mesma coisa. Poxa, mas ele insistiu, ele ficou, ele foi. E aí... vai da o que insistência eu de vejo vendas assim, também. você brincou da ligação, é que eu vejo assim, se tem um vendedor no processo, quer dizer que faz sentido ter um vendedor no processo. Porque senão, e aí se tem um vendedor no processo, quer dizer que o cliente quer um contato humano. Sim. Porque senão ele não seria um e-commerce. Ele vai lá e ele compra direto, e ele Exato. passa o cartão direto, ele recebe um e-mail automatizado do e-commerce e sua compra foi aprovada. Então, quando existe um vendedor no processo, que o Rafa tava brincando aqui, mas que o Rafa falou e é real, tipo assim, tem que ligar, né, pro cara. Pô, porque existe o vendedor, a única função Sim. que uma automação não faria é a ligação. ligação. É a humanização do negócio. E o vendedor não querer fazer isso, pra mim é uma loucura. Então, assim, cara, é só mais um tiro no pé que o próprio vendedor tá dando de, tipo, não faz sentido eu estar nesse processo aqui. Se é uma venda que vai exigir comercial, na minha visão, ela é muito nessa linha. Porque senão seria uma venda online, entendeu? Online, Ela mesma, o cara e-commerce, compra exato. ali, Ele recebe se e-mail atende por automático, ele- recebe por ele o mesmo, WhatsApp da isso. agora, que eles estão mandando já automatizado. Ó, seu pedido foi efetuado com sucesso, agora vai ser entregue seu código de rastreio e tal. Tem vendedor no processo, foi só marketing e é E a isso. compra se dá. Entra vendedor se o cliente acionar um saque de suporte. Então, se uma venda de um crédito, que é uma venda altamente consultiva, que o cara vai tirar várias dúvidas, vai assinar um contrato, não pode ter BO nenhum, Exato, é que aí isso mesmo. depois esse cliente pode ser que venha reclamar. Claro que hoje tem uma tendência muito forte de autocontratação, né? Em crédito, o próprio cliente vai lá e faz autocontratação. Mas existe ainda assim um mercado de gente que precisa de apoio para contratação de crédito. Pelo nível de complexidade, né, Cris? Tem Exato. produtos que têm um nível de Ele complexidade quer tirar diferente. dúvidas ele quer tirar dúvidas. e faz parte do Tem negócio. que ter essa interação, tem que ter. Então tem que ter. Então, assim, por isso que eu brinco assim da questão da ligação, mas faz todo sentido e o que o Rafa falou, acho que só complementei aqui pra... Não, é isso. na minha visão. É isso, porque senão seria Total. de forma automatizada. E aí vai muito de encontro. Hoje a gente tem os nossos CS, né? Por isso que eu falo que o perfil muda, né? Uhum. Tem perfil que gosta da ligação, tem perfil que gosta só de WhatsApp. E a gente tem também isso com o CS. O CS tá lá, na ativa, sempre tá falando com o cliente. Às vezes você liga para não atendo ligação, só pelo WhatsApp. Uhum. Então, cada perfil... Mas o vendedor, Mas o o vendedor, CS, ele tem que tem que atuar ser em omnichannel, ele tem que atuar em todos. Exato. Ele não pode escolher o vendedor e falar, eu só mando o WhatsApp. Não, você vai falar com 10% do teu público. Exato. Né? Então, por isso que precisa ter essa... E assim, o vendedor, né, o closer, ele tem que ser o provocativo da situação também. Porque o não a gente já tem. Vendas você já começa com não. Você acorda e levanta e põe o teu pé no chão, já com não. É não. Então, você tem que buscar o sim. E buscar o sim, ele vai dessa insistência, claro, né? Sem Tem ser uma o chato, técnica, tem um chato. jeito. mas tem o jeito lá, tem como você pode, né, ser ali, de fato, consultivo, mas tem que ser insistente, porque senão... o que acontecia, né, muitas vezes, e até pela trajetória aqui. Poxa, o produto é excelente, o cara vai lá e explica, não, ele vai voltar comigo e não volta. Mas não volta porque ou ele não entendeu, ou porque ele até entendeu, mas não conectou, Uhum. Uhum. né? Eu lembro de um caso que o Cris trouxe para mim, já faz um tempo, que um closer procurou ele ainda, eu não estava na parte da gestão, ele falou, poxa, dá uma dica para mim. Ele falou, cara, eu ouvi e você não conectou com o cliente. Uhum. E o vendedor, quando não conecta, por isso que eu
comentei ali da escuta ativa. Quando você não conecta, quando a pessoa tá vendo ali, só tá querendo me empurrar Enfiar uma um solução, produto. enfiar um produto, aí você mata o processo como um todo. Aí não tem... O marketing pode ser o melhor do mundo, o produto pode ser o melhor do mundo. Se vendas não faz isso com excelência, né? Essa conclusão, esse fechamento com excelência, você mata todo o processo. Boa. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo podcast Obrigado a de você, hoje. hein? E encerrando mais um episódio aqui, não deixe de acompanhar o próximo episódio se você quer insights de mercado financeiro, se você quer insights de produtos. Então, fique ligado e acompanhe o próximo episódio. Obrigada, Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Valerie. Obrigado, pessoal. A galera usa o marketing digital só como meio de divulgação. Só que ele pode ser o meio onde você já vai nutrindo o cara, já vai se diferenciando, já vai mostrando a autoridade da sua empresa. O marketing digital eu acho muito importante, o impacto é exatamente isso. Eu colocar o cara certo no momento certo, na posição certa, para que vendas possa fazer o trabalho dele. O que vocês acham que a inteligência artificial daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai impactar positivamente? Ela vai impactar negativamente? Quem não usar hoje o que está disponível e conectar isso da melhor forma possível, tá fora do mercado. Eu vejo a inteligência artificial nos próximos anos como potencializador da galera. E aí, outro ponto que eu acho, o cara que não souber mexer com isso, tá fora do game. Exato.